Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo pandemia histórica. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, vou ler versículo 26, versículo 27 e depois o 31. Dizem assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Hoje é 5 de setembro de 2024. Glorioso, perfeito, único Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento as pessoas que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão pandemia histórica. E essa palavra pandemia não faz muito tempo, né? E todo mundo, todo o globo passou a ter assim, uma certa familiaridade com o que significa essa palavra pandemia. Mas eu não quero falar aqui da Covid-19, não. Tá bom? Eu quero falar de uma pandemia muito, mas muito antes da Covid-19. Por isso que eu dei o tema dizendo pandemia histórica. E hoje eu quero falar exclusivamente sobre violência. Mas por quê, servo Jessé? Você vai falar sobre violência hoje. Porque esse assunto, violência, está na Bíblia. E como a gente fala aqui nesse nosso canal, uma palavra simples, somente temas bíblicos, eu estou abordando o assunto bíblico, violência. Até porque violência não é uma coisa que surgiu agora. Mas antes, eu gostaria de explicar para você, para a senhora, para o senhor, o que é violência. A violência é aquele comportamento complexo que pode ter várias causas, vários motivos. Entre eles, eu vou citar alguns. Por exemplo, a desigualdade social pode gerar violência. Até porque, assim, uns têm pouco e muitos, né, têm nada. Por exemplo, não é isso que eu quero dizer. Poucos têm muito, desculpe, e muitos não têm nada ou quase nada. Então a desigualdade social vem por aí. Rico, pobre, né? A má distribuição de renda, tá certo? Outro fator, outro motivo da razão, ou razão da violência, que não se justifica, mas é o que a gente vê, são fatores culturais. As crenças, os costumes da sociedade podem justificar ou condenar a violência. A gente vê exemplos de culturas que podem contribuir para a violência. São aquela chamada cultura patriarcal, a cultura machista, a cultura da violência, a cultura também do silêncio. Outro fator também que pode gerar violência é a questão do clima, por incrível que pareça. É cientificamente provado que o clima mais quente, gente, pode predispor as pessoas a agir de forma mais violenta. Já pensou? Já que estamos no Nordeste, que é quente, né, por natureza, será que é por isso que é uma região muito, né, voltada para a violência também? Bom, tem essa questão. Até porque, segundo alguns dados, essa questão do clima quente, por exemplo, afeta o
neurotransmissor das pessoas, né? Os vários neurotransmissores, como a serotonina. Então, a serotonina, ela tem essa capacidade de mudar, né? Alterar também o humor. Quem é psicólogo, psiquiatra, sabe o que eu estou falando, tá? Eu não entendo na minha área, mas já li sobre isso. Outro fator é biologia e cérebro. A agressão, ou seja, a violência, é um comportamento social que evolui entre os animais, ou seja, desde os animais, essa questão veio evoluindo, né? Para se defender, a gente vê isso nos animais, e obter recursos para a sobrevivência e reprodução. É por isso que a gente tem que controlar, manter aquele nível, né, do controle, né, dos animais, dos bichos, para ter aquele controle no âmbito da natureza, né? E também tem outra questão que pode provocar violência, é a estrutura econômica. A violência urbana, ela está relacionada a isso, à estrutura econômica e às desigualdades socioespaciais. Então, gente, é importante, eu disse isso aqui, trazendo mais uma questão secular, né, de conhecimento acadêmico, para você ter uma ideia mais ou menos do que seja violência. A violência é a ausência de paz também. Lembrando que Jesus é a paz. Ele próprio é o príncipe da paz. Então, contra a violência, o remédio é Jesus. Mas nós temos um relato histórico bíblico da origem da violência. Encontra-se em Gênesis capítulo 4, versículo, eu vou ler o 9, 10 até o 12, diz assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão sangue do teu irmão, que Caim havia matado seu irmão. Olha onde começou a violência no conceito bíblico. Aí ele segue: quando lavrares a terra, Deus falando para ele, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. É assim que fica todo aquele que, de uma forma violenta, comete o chamado crime contra a vida. Então, o relato histórico bíblico da origem da violência é essa. E tudo isso, ou seja, a razão desse irmão de sangue matar, né, o outro, foi porque ele sentiu inveja do irmão. Isso é um perigo. E até hoje a gente vê isso por aí, né? Também encontramos a violência no período pré-diluviano, onde Gênesis também, capítulo de número 6, versículo 11 e 12, fala sobre isso. Diz assim: a terra, porém, estava corrompida de diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Tá vendo? Não é coisa de agora, do século 20 nem século 21. Segue o texto, versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí a gente sabe que Deus decidiu, né? Deu oportunidade para aquele povo mudar de rota, se arrepender, usando Noé como pregoeiro da justiça. O povo não aceitou, o povo de então, e Deus lavou esse planeta, né? Lavou mesmo, passou o rodo, numa linguagem bem, né, simples para você entender. E ficou somente 8 vidas, a família de Noé e os seus familiares. Aí a gente vê que depois a nova geração, vamos chamar a segunda geração, né, até o dilúvio, a primeira, a segunda, depois do dilúvio, através de Noé. Mas o povo não aprendeu. Se a gente começar a ler a Bíblia depois do dilúvio, a gente vai encontrar tanta coisa, sabe? A gente vai encontrar a Torre de Babel, a gente vai encontrar, sabe? Por isso que Deus
confundiu a língua do povo, porque todo mundo falava uma língua só e eles queriam fazer uma espécie de uma torre alta, um edifício grande para a idolatria. Bom, isso é outra história, mas o povo seguiu, né? Os homens seguiram na linha da violência, porque a violência é exatamente o reflexo do pecado. Quando Adão pecou, acabou. Caim herdou isso, o pecado de Adão e de sua mãe Eva, né? E Caim já começou a praticar a violência. Depois de Caim, pronto, até hoje a violência está aí notória. Jesus advertiu sobre a questão de nós não agirmos com violência. Num dia em que Jesus foi ali injustamente preso, Mateus capítulo 26, versículos 51 e 52, diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, um discípulo de Jesus, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Eu costumo dizer que a intenção dele não era cortar só a orelha. Eu acho que ele queria torar, partir, como a gente diz aqui, torar no Nordeste, separar a cabeça dele do tronco. Mas eu acho que ele se desviou um pouquinho assim quando viu o reflexo da lâmina da espada e atingiu a orelha daquele homem. Aí vê o que Jesus diz, advertindo o seu discípulo sobre violência. Diz assim, versículo 52. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então Jesus adverte ao homem, à humanidade, à igreja, a todos, para não agirmos com violência. E depois eu vou citar rapidamente o texto básico que fala sobre a gente irar-se com alguma coisa, tá? Já que Jesus fala aqui para a gente não agir com violência. Estou correndo por causa do tempo. Aliás, vou falar logo agora. Eu quero deixar um versículo para fechar com chave de ouro. Mas Efésios, quando eu li capítulo 4, eu li 26, 27 versículos e também o 31, Paulo diz assim, ó, irai-vos. Ou seja, uma pessoa irada, se for agir nesse momento de ira, vai agir de uma maneira desproporcional, de uma maneira incontrolada, e pode agir de violência grande, ao ponto de praticar um ato assim impensado e depois se arrepender. Então, Paulo diz que, como seres humanos, que somos falhos, descendentes de Adão, cheios de pecados, a gente está passivo a ficar irado. Mas ele diz, irai-vos e não pequeis. Mas como é se irar e não pecar? Aí ele segue. É não se pôr, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que significa o sol se pôr sobre a nossa ira? Significa, gente, se eu mirar agora com alguma coisa ou com alguém, eu não deixar isso ficar dentro de mim armazenado, né? Ah, foi agora de noite, eu vou dormir pensando nisso, amanhece o dia. Então o sol se pôs, amanheceu o dia, outro dia, e a mesma ira anda dentro de mim. E isso vai ter um momento que a pessoa não vai ter controle. E aí pode ir, né, às vias de fato. Bom, aí ele segue, não deis lugar ao diabo. Então logo eu entendo que a ira pertence a um sentimento de violência e a violência é provocada ou estimulada ou aplaudida pelo diabo. Por isso que Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Aí ele fala uma relação de coisas no versículo 31 que eu li. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. E eu quero concluir, como eu disse que queria fechar com o versículo com a chave de ouro, é o versículo que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número, deixa eu ver aqui,
Gente, eu queria até deixar aqui, vou só citar o versículo que eu anotei aqui e não tive tempo, porque eu estou muito preocupado com o tempo aqui, com a hora, né? Nosso tempo aqui é corrido. Mas o evangelista Lucas, capítulo 22, versículos 52 e 53, fala que Jesus foi vítima de violência. Jesus foi vítima de violência. Depois você lê, tá? Não vou ler para ganharmos tempo. Então, se Jesus foi vítima de violência e ele não, assim, deu o troco, em outras palavras, não agiu, não deu o troco com a mesma moeda, muito pelo contrário, né? Quando Jesus levou aquela cusparada no seu rosto, eu acredito que ele deu até o outro lado do rosto para cuspir novamente. Então, a gente vê que Jesus foi o exemplo vivo de que foi vítima da violência e agiu com desenvoltura, com hombridade, com equilíbrio, né? E para concluir, como eu havia dito, quero deixar o Salmos, capítulo 140, versículo 1. E essa deve ser a nossa oração diária. Qual? A oração que o salmista fez. Ele estava pedindo para que Deus o livrasse de seus inimigos potentes e injustos. Não eram inimigos qualquer, né? Eram potentes e injustos. Diz assim o versículo 1, e eu vou terminar agora, do Salmo 140, e você marque esse versículo, que é bem pequenininho, que ele faça parte da sua oração diária. Diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. Vou repetir esse versículo 1 para ficar bem marcado na sua mente e você inclua ele a partir de hoje nas suas orações, porque o mundo está violento, o mundo está precisando de paz. E já disse, Jesus é a paz, a verdadeira paz. Mas o mundo não quer Jesus, então o mundo rejeita a paz. Então, o antônimo de paz é guerra, é violência, né? É atrocidades. Aí você deve incluir esse trecho aqui na oração sua, como o salmista fez. Faça isso todos os dias. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Amém? Deus abençoe a todos. Continue, gente. Eu peço mais uma vez encarecidamente, orando por mim, para que a gente prossiga aqui. Tá muito difícil. Eu estou quase parando, mas eu confio nas orações de vocês, para a gente dar prosseguimento aqui em nome de Jesus. Tá bom? Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.